18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h02, seguindo na melhor programação de Manaus, começando agora eu e ela, Karime Leão, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, Karime. Tamo junto, Carlão, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, é isso aí, começa agora o programa 18 horas, a gente segue junto até as 7 da noite, aqui em 100,7, boa noite especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news, boa noite, gente. Mix. Agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Sistema Único de Saúde. Governo Federal lança programa para diminuir as filas do SUS. Semana começa com trânsito tumultuado na Avenida Constantino Neri. Parte da via está interditada para reparos. O preço do gás de cozinha em Manaus é o terceiro mais caro do Brasil. Operação Carnaval na Floresta fez fiscalizações neste fim de semana em bares, restaurantes e até postos de combustíveis. 6h03. E você está no melhor Mix do Brasil e a partir de agora conferindo os destaques desta segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023, no ar. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. 18 horas. O governo federal lançou hoje, segunda-feira, um programa elaborado para diminuir as filas do Sistema Único de Saúde para cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas. Medida importantíssima para tentar melhorar o quadro geral da saúde no país, que sempre foi ruim. Não é novidade que a população sempre sofreu para conseguir atendimento, consulta e exames. Isso sem falar na dificuldade para conseguir fazer uma cirurgia, mesmo sendo cirurgia de emergência, Karime. Pois é, Carlão, a gente sabe que sempre foi difícil e claro que o cenário ficou pior nesses últimos anos de pandemia. Um levantamento feito pela Fiocruz apontou que em dezembro do ano passado, o SUS tinha mais de 1 milhão de procedimentos hospitalares represados, parados, isso ainda por causa da pandemia. E esse levantamento levou em conta atendimentos clínicos, cirurgias e exames. Ou seja, Karime, o Brasil entrou na pandemia de Covid-19 já com deficiência no atendimento para a saúde da população e depois de 2 anos, toda a situação só deve ter, é claro, piorado, principalmente nas questões relacionadas aí às cirurgias. Exato, e aqui no Amazonas, o Sindicato dos Médicos alerta que existem pessoas aguardando há 2 anos para fazer, por exemplo, uma cirurgia de vesícula. Imagina, gente, quem precisa de cirurgia ortopédica já está na fila, gente, há muito mais tempo. A repórter Odinê Araújo conta pra gente esses detalhes. Vamos acompanhar. O Programa Nacional de Redução de Filas vai ter orçamento inicial de R$600 milhões, conforme previsto na PEC da Transição, proposta de emenda à Constituição. É esse valor que vai ser transferido aos estados e municípios para que invistam em cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas para reduzirem as filas por essas demandas no SUS, o Sistema Único de Saúde, que cuida da saúde pública no Brasil. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Amazonas, CMEAM, a demanda reprimida por cirurgias é enorme em todo o país. Nesse caso, a demanda reprimida é quando as pessoas necessitam fazer cirurgia, mas o governo não consegue atender essas pessoas. O próprio governo federal diz que o problema das filas por cirurgias, exames e consultas na rede pública de saúde já é crônico. O presidente do CMEAM, médico Mário Viana, concorda. A fila da cirurgia de vesícula é imensa, da cirurgia de hérnia, da cirurgia de esterectomia, dos miomas e também dos procedimentos altamente especializados, como são os procedimentos de cirurgia e exames cardiológicos, como o cateterismo e as cirurgias cardíacas aqui no Amazonas. Só para se ter uma ideia, aqui no Amazonas, pacientes que precisam de cirurgias mais comuns, como vesícula, por exemplo, estão
na fila de espera há pelo menos 2 anos. A situação de quem precisa de cirurgia ortopédica, segundo o médico Mário Viana, é bem pior. Sem falar no problema também crônico, da cirurgia ortopédica. Há casos comprovados de pacientes que estão na fila para uma cirurgia ortopédica, principalmente aquelas que necessitam de órtese e prótese, 2, 3 anos é bastante comum. E é mais ou menos essa média também que se espera às vezes para uma cirurgia de vesícula, de hérnia, cirurgia de esterectomia, cirurgias de média complexidade, mas que a fila é imensa, Em uma delas aí tem pelo menos 1.000, 2.000 pacientes em Manaus nessa espera. Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o programa lançado hoje pelo Ministério da Saúde é importante, mas não resolve de vez o problema das filas na saúde pública. O que eu entendo que seria a solução é uma grande organização de reestruturação do sistema público de saúde, indo ponto a ponto, região por região, saber qual é a infraestrutura de saúde de cada macro-região, descendo a nível, como eu disse, dos municípios, vendo não só a questão da infraestrutura física de saúde, como também dos recursos humanos, Urge uma carreira médica de Estado, para aquelas localidades de difícil acesso, aonde o profissional seria selecionado de uma forma especial. Para Mário Viana, essa discussão é muito importante e precisa envolver também usuários do sistema público de saúde. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas e o governo do estado para saber quais as prioridades de cirurgias locais, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Na avaliação do Ministério da Saúde, as filas na atenção especializada têm crescido devido ao envelhecimento da população, ao aumento de doenças crônicas e também devido às sequelas da Covid-19. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, 6h09. Olha só, ainda falando na área da saúde, o que não falta, inclusive, são médicos. Escuta só, um levantamento divulgado hoje pelo Conselho Regional de Medicina revelou que no Brasil o número mais que dobrou aí nos últimos 20 anos de médicos. Atualmente, 546 mil médicos ativos, uma proporção de 2,56% de profissionais por 1.000 habitantes, Karine. Exato, Carlão. Os dados são da plataforma Demografia Médica no Brasil 2023, lançada hoje pelo Conselho. E para o Conselho Federal de Medicina, o motivo foi o crescimento acelerado do número de escolas e de vagas na última década. Os dados apontam também que a maioria dos médicos permanece concentrada no sul e no sudeste, nas capitais e nos grandes municípios. No Amazonas, por exemplo, a proporção é de 1,31 médicos por 1.000 habitantes. Aí nas 49 cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes e juntas concentram 32% da população e 62% dos médicos do país estão nessa região aí. Já nos outros municípios com até 50 mil habitantes, onde vivem 65,8 milhões de pessoas, estão pouco mais de 8% dos profissionais. Está uma divisão aí meio, fora. Exato, a concentração, a concentração está mesmo lá no sul e sudeste. E segundo a análise do Conselho Federal de Medicina, existem duas questões importantes aí a serem levantadas. A qualidade das instituições de ensino que formam esses médicos, que dobrou essa quantidade aí de médicos nos últimos anos aqui no país, e a infraestrutura de trabalho que esse profissional da saúde vai encontrar. Bom, daí isso inclui aí os leitos, equipamentos, medicamentos, acesso a exames e apoio de equipe multiprofissional, ou seja, Carlão, a questão da saúde aqui no país é muito maior do que só formar médicos. Karine, a saúde no país não é uma questão simples, E precisa, é claro, de total atenção e atenção urgente das autoridades, porque o que se observa, o que era ruim ficou ainda pior depois da pandemia. Então é complicado. Nós estamos falando aí, inclusive, de vida do povo brasileiro. Então, atenção com a saúde no Brasil. 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 Horas.
Olha só, um trecho da Avenida Djalma Batista em Manaus passou por reparos nesse domingo por causa de um afundamento na pista. Outro, Karine. Pois é, Carlão, e o local deve passar aí por uma obra maior nos próximos dias. E o repórter André Meirelles explica pra gente como é que vão ser esses trabalhos. Um trecho da pista na Avenida Djalma Batista, que fica no sentido bairro Centro, logo após o cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira, cedeu por causa das chuvas e da subida do leito do Igarapé do Bindá, que atravessa a avenida por baixo do asfalto. Mas, conforme conta o secretário de obras da CEMIF, Renato Júnior, uma obra será realizada nos próximos dias para reparar o problema no local. A equipe da CEMIF, cumprindo a determinação do prefeito Davi, já entrou na área, apenas removemos um pouco, de forma paliativa, do material que estava ali, preenchemos com o BGS, agora iremos asfaltar aquele trecho, porém já estávamos no cronograma de abrir e retirar todo aquele ármico que está ali antigo e colocaremos ali as aduelas naquele local, faremos uma obra de 15 a 20 dias, será uma obra que trará um pouco de transtorno para aquela região, sobretudo por conta do fluxo de veículos que é intenso na Djalma Batista. Anunciaremos o comércio, também as linhas de ônibus e etc. que passam naquele trecho, mas temos que fazer. Durante as obras, o trecho da via será isolado e o trânsito na Avenida Djalma Batista, no sentido centro, será desviado e terá a orientação dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Nesse período, a nova rota para o trajeto dos ônibus do transporte público e demais condutores serão orientados pelos agentes de trânsito. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 13 minutos, você no melhor do mês do Brasil, 18 horas no ar. E agora nós vamos falar de economia, que é um assunto que mexe aí com o bolso das famílias. Escuta essa aí, olha só, é o preço do gás de cozinha em Manaus, que é o terceiro mais caro do Brasil, simples assim. E é o que revela um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, hein, Karine? O terceiro, olha aí. Pois é, Carlão, pra gente ter uma ideia, só em 2023, agora, esse ano, que tem a gente só viveu janeiro, né, gente? O gás já subiu cerca de 3% aqui na cidade. Todo esse aumento é um reflexo da privatização da refinaria em Manaus, que passou a ser do Grupo Atem em dezembro de 2022. Em média, o consumidor manauara está pagando o botijão de 13 quilos, aquele da cozinha, né? Aquele médio da cozinha, valores que variam aí de R$ 122 até R$ 142. Caro, né? Caro, hein, Karine? Olha só, a repórter Nathalie Moraes conversou com a economista Denise Kassam e traz agora os detalhes sobre essa disparada no preço do gás de cozinha aqui em Manaus. Confira. 2 meses após ser privatizada, a REAM, Refinaria da Amazônia, é responsável por colocar Manaus no top 3 dos preços mais caros do gás de cozinha no Brasil. Isso porque o preço do gás de cozinha em Manaus é hoje o terceiro mais caro do país na primeira semana do mês de fevereiro. Segundo o monitoramento da Agência Nacional de Petróleo, o botijão de 13 quilos aqui na capital amazonense está saindo em média R$ 122,75, podendo chegar a R$ 142, dependendo da zona da cidade. Para a economista Denise Kassam, toda essa disparada no preço é um reflexo da privatização da refinaria de Manaus, que passou a ser operada pelo Grupo Atem em dezembro do ano passado. É o que motiva principalmente o aumento de preços. Eu não estou mais sujeito ao controle do Estado. E outro realmente é porque a refinaria ela não produz o gás necessário para abastecer a cidade de Manaus, ela só produz cerca de 10%. O restante do gás vem lá de Urucu. E apesar de falar lá de Urucu e Urucu fica aqui em Manaus, não fica fica aqui no Amazonas e não fica tão longe, tem um custo logístico bastante significativo, né? Esse gás, eu não me pergunte por que ele vem por navio, né? Então tem toda uma
tem toda uma infraestrutura necessária e cara para trazer esse gás aqui para a cidade de Manaus. Desde o início de 2023, o valor do gás de cozinha em Manaus subiu 3%. Entre os dias 1º e 7 de janeiro, o monitoramento da Agência Nacional de Petróleo apontou que o combustível era comercializado na cidade a um preço de R$ 119,06. Já na segunda semana do mês de janeiro, o botijão aumentou para R$ 119,16, chegando na penúltima semana do mês com um valor cobrado de R$ 122,61. Já na transição de janeiro para fevereiro, os consumidores começaram a pagar o valor médio de R$ 122,75. Para a especialista, essa tendência de aumento no preço do gás de cozinha deve subir ainda mais. A REAN não conta mais com quaisquer subsídios do governo para manter o preço em determinada faixa de valores, é como qualquer empresário, ela verifica o custo, aplica a margem de lucro e vende o produto. Então, podemos aí acompanhar, podem vir outros aumentos aí, viu? Não vai demorar muito, na minha opinião, que Manaus chegue até a ser o gás de cozinha mais caro do Brasil. Confirmando a análise da especialista, a Atem afirmou em nota que a refinaria do Amazonas produz apenas 10% do volume necessário para atender o mercado local e que compra o restante da Petrobras no município de Coari, no interior do Amazonas. Com a logística, a refinaria precisa arcar com os custos da operação com o terminal aquaviário e transporte de navio até Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos. Vamos para Brasília. Vamos chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Marcos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, tem polêmica envolvendo o político amazonense em Brasília, né? Depois de ter a eleição para presidente da bancada evangélica cancelada, o deputado Silas Câmara agora é apontado como incentivador do garimpo ilegal aqui na Amazônia. Nossa, Cadu, é isso mesmo? Conta pra gente mais sobre isso. Falar um negócio. Alô? Oi, Cadu. Alô, Cadu? Oi, nos escuta? Oi, boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Estou aqui em Brasília imerso na confusão. Estamos seguindo apoiando aí, correndo atrás da notícia. Karine, falando sobre Silas Câmara, né? Ele agora que já estava naquela berlinda que nós falamos na semana passada, que foi a eleição da bancada evangélica, ele segue agora enfrentando mais críticas, né? O site De Olho nos Ruralistas, que é uma espécie de observatório do agronegócio brasileiro, publicou uma lista de 16 parlamentares que formariam a bancada do garimpo ilegal. Essa aí seria uma informação que eles fizeram uma apuração dos principais parlamentares que apoiam empresários e que financiam a atividade do garimpo ilegal. E ele foi colocado no meio dessa lista, ele está figurando, ele é o único parlamentar do Amazonas que figura no meio dessa lista. Ele apareceu depois daqueles episódios do Rio Madeira, né, da explosão daquelas máquinas do Rio Madeira, e aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ele atuou em favor das famílias que atuam de maneira ilegal, né, inclusive defendendo elas junto à presidência da Câmara dos Deputados e no Senado. Então ele acabou aparecendo e ganhou notoriedade nesse sentido. Agora, a questão do garimpo ilegal junta com a pauta dele, que é a luta dele, né, pela liderança da bancada evangélica. Na semana passada a gente contou um pouco da história, a gente foi ficando sabendo do bastidor do que foi a confusão que foi a eleição para a presidência da bancada evangélica, e a gente soube que Silas Câmara segue
agora, nesse momento, essa semana segue sem fortalecimento. Ele gerou muita crítica, o processo eleitoral foi bastante criticado. 2 parlamentares que competiram com ele, os deputados Eli Borges e o Ottoni de Paula, esses 2 deputados fizeram reclamações formais ao presidente da Câmara, Arthur Lira, contra Silas Câmara, que teria, a acusação é de que ele teria cometido fraude no processo eleitoral. Por quê? Quem estava na frente nesse processo era o deputado Eli Borges. O deputado Eli Borges, ele tinha uma extensa maioria dos parlamentares apoiadores e ele acabou perdendo as eleições. Então, por isso, ele acabou fazendo uma contestação formal e, junto com o deputado Ottoni de Paula, se juntaram aí para fazer inúmeras críticas aí ao Silas Câmara. O resultado dessa história foi que a eleição que foi feita com o uso do aparelhamento da Câmara dos Deputados, máquina de votos, foi cancelado. Então, nessa semana, não há previsão de quando a bancada evangélica vai se reunir novamente para tentar fazer uma eleição. O fato é que esse processo está confuso, está sub júdice, digamos assim, e não há previsão, e agora Silas Câmara está enfraquecido. Agora, o fato interessante, Karine, a Assembleia de Deus, as 3 principais igrejas, a Assembleia de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus e também a Igreja Batista, são as 3 dominações religiosas que dominam a bancada evangélica nesse momento, após a eleição. Mesmo assim, o principal nome dessa bancada, que é o Silas Câmara, segue enfraquecido nesse momento. Lembrando que a bancada evangélica, ela está bastante inserida na mesa diretora e tendo como vice-presidente o deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente nacional do Republicanos. E do Republicanos também faz parte aí o Silas Câmara. Mesmo assim, apesar de todo esse apoiamento, a bênção de Arthur Lira e o apoiamento do Republicanos, Silas Câmara segue enfraquecido nesse recomeço de mandato. Karine e Carlão. Cadu, olha só, o deputado amazonense Amon Mandel, que está inclusive estreando aí na Câmara dos Deputados em Brasília, já apresentando um projeto de lei que permite carteira A do transporte por aplicativo, Cadu. O que consiste, o que configura esse projeto aí do deputado, Cadu? Carlão, é um projeto polêmico, né, que ele entra no meio do fogo cruzado aí, de nível nacional, né, que envolve várias cidades do nosso país, né? Esse projeto do deputado Amon Mandel, que não tem número ainda, ele foi protocolado agora na sexta-feira, ainda está passando pelo setor protocolar digital da Câmara dos Deputados, ainda vai colher um número ainda, e esse projeto ele diz o seguinte: ele altera a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O objetivo dessa alteração é incluir a categoria A no transporte de passageiros por aplicativo. Isso daí, esse projeto de lei, é uma reação à nota técnica do IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que considerou irregular o transporte para passageiros em moto por aplicativo. Então, eu estou acompanhando muito pouco os fatos de Manaus, mas o que eu soube é que há uma polêmica muito grande. A Prefeitura de Manaus se posicionou contra o transporte de passageiros em moto por aplicativo, e isso motivou o... Alô? Perdemos o contato telefônico com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que estava falando a respeito dessa polêmica do transporte por aplicativo de motos, que foi uma proposta apresentada pelo deputado federal, Amon Mandel, para resolver, de repente, esta questão. E ele estava falando da questão aqui polêmica da Prefeitura de Manaus, que semana passada os agentes do Instituto de Mobilidade Urbana chegaram a apreender motos de profissionais que trabalham com entregas ou transporte de passageiros. A verdade o fato é que não há regulamentação no país a respeito desse trabalho e desses motociclistas que trabalham com isso, com transporte de passageiros. E hoje, a Prefeitura de Manaus realizou até a primeira reunião
do grupo de trabalho que vai tratar justamente da regulamentação desse serviço de transporte de passageiros por aplicativos de 2 rodas. A reunião aconteceu hoje à tarde na sede da Prefeitura e foram discutidos pelo grupo de trabalho integrado pela Casa Civil, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Social e Ouvidoria Geral. Temas como segurança dos passageiros, pois a futura regulamentação que vai garantir o direito dos trabalhadores da área deve atender também a questões de segurança, é claro. De acordo com o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, além de definir os critérios de segurança, a ideia é criar um selo de qualidade das empresas que se habilitarem para assim trazer mais confiança e segurança ao serviço aqui em Manaus. Lembrando dos itens de segurança, tanto do motociclista e, é claro, quanto do passageiro. É uma questão polêmica, mas que aqui o prefeito de Manaus deu um primeiro passo para tentar regulamentar Sim. toda essa questão, esses trabalhadores. Karime, acho que nós estamos com problemas lá em Brasília. Vamos seguir aí na passagem. Vamos seguir. Depois a gente volta com Brasília, Karime. Ok. Agora são 6h26, você no melhor mix do Brasil. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, fim de semana de fiscalizações do Carnaval. 2 bares foram interditados. O Detran também fez ação para alertar sobre os perigos de dirigir alcoolizado. É nosso assunto em instantes. Karime, nós vamos conferir agora tempo e temperatura. E é para hoje, não, para amanhã. Amanhã, terça-feira, tempo e temperatura. E é com você, hein, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 67% e 99%. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o nível do Rio Negro em Manaus subiu mais 12 centímetros de ontem para hoje, atingiu os 22 metros e 37 centímetros nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. As informações são do Porto de Manaus. Agora 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karime, tem Brasília. Voltamos a falar com Brasília. Cadu, você estava contando pra gente a respeito do projeto, da proposta do deputado federal Amon Mandel, que fala sobre esses profissionais, os motociclistas por aplicativo. É uma proposta polêmica, eu aqui adiantei para os nossos ouvintes o posicionamento da Prefeitura de Manaus, que inclusive hoje fez a primeira reunião para regulamentar esta profissão. Cadu, o que você traz para a gente de Brasília? Qual a proposta do deputado federal Amon Mandel? Oi, Karime, a gente volta a falar sobre esse assunto. A questão é que esse projeto é novo, ele vai se juntar a outros projetos. A gente sabe que outras capitais brasileiras, elas têm a mesma demanda, têm a mesma necessidade, principalmente as capitais da região Nordeste, né? Paraíba, Alagoas, alguns estados do Nordeste aí tem essa pauta porque o uso do mototáxi é muito popular. Agora, as grandes metrópoles, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, são contra a regulamentação do Uber Moto, né? Principalmente o Uber Moto. Não sei se o 99 está atuando, mas a grande questão é em cima do Uber Moto. Por quê? Gera insegurança, as prefeituras acham que a questão é lobby, né, Karime, nas grandes metrópoles, que os taxistas brigam muito contra o sistema de Uber Moto, já brigava antes com o Uber Carro, né, agora briga com o Uber Moto, toma muito cliente. E tem o fator segurança, a prefeitura já alega que não há segurança, não há proteção social, e essa é a grande questão nas grandes metrópoles. E a prefeitura de Manaus está tendo uma postura semelhante à das grandes metrópoles. Então, isso é uma briga. O deputado Amon, ele trouxe esse projeto que vai ser somado a outras cidades, eu volto a dizer, mas a gente não tem previsão de quando essa pauta vai ser discutida. Isso daí é uma questão que tem que reunir com as lideranças dos partidos para colocar essa pauta em discussão, principalmente no plenário. Mas, por enquanto, o projeto dele é novo, vai circular principalmente pela Comissão de Viação e Transportes, e daí para frente a gente vai acompanhar
o ritmo desse projeto de lei, mas não tem prazo. É uma situação que as coisas têm sido regulamentadas a nível municipal, Karine, é importante a gente dizer isso. As coisas estão andando à medida que as prefeituras estão regulamentando, e não, mas para elas regulamentarem, é preciso de um arcabouço federal, e é isso que está sendo brigado aqui em Brasília. Agora, o governo tem interesse, o governo federal tem interesse nessa pauta? Tem interesse. Porque a regulamentação da atividade por moto ela só pode ocorrer desde que os aplicativos criem sistema de proteção social aos operadores, né, aos motociclistas, aos motoristas, e essa é a briga nesse momento. O governo federal, o PT, ele já discutiu, inclusive hoje, cara, meu ministro da Previdência, o Carlos Lupe, ele disse que ele apoia, né, a entrada dos motoristas, dos motociclistas por aplicativo, continuem rodando, regulamentando, desde que haja proteção social, ou seja, desde que os aplicativos recolham o INSS dos motoristas e dos motociclistas. Isso aí geraria para o governo, por baixo, 2 milhões de novos contribuintes. Isso daí já aumentaria a geração de receita para o governo federal. Por isso que o governo tem absoluto interesse nessa pauta dos aplicativos. Mas isso daí está sendo criado um grupo de trabalho para avaliar todos esses meandros, todas essas questões. Para que haja o recolhimento do imposto, é preciso que a atividade seja regulamentada. Então, o debate vai ser grande nos próximos meses. E a promessa é de que até abril o resultado saia, de fato, com balanço sobre o cenário e as soluções a serem apresentadas. Karine Carlão. E vamos aguardar, né, Cadu? Cadu, e hoje foi dia de posse. O ex-ministro Aloysio Mercadante tomou posse na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A cerimônia foi lá no Rio de Janeiro e contou com a presença do presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Cadu, conta mais pra gente sobre o assunto. Esse foi o evento esperado do dia, foi o grande evento político dessa segunda-feira, Karine, porque teve a presença, como você disse, do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, do Rui Costa, o chefe da Casa Civil, Marielle Franco, a ministra de Igualdade Social, praticamente todo o staff dos ministérios, dos ministros lá do governo Lula estava nesse evento do BNDES. Por que então ele é tão interessante, ele é tão importante? Porque o BNDES é considerado caixa do governo. O governo não tem dinheiro, o orçamento está comprometido. E de que forma o governo federal pretende implementar suas ações? Financiando por meio do BNDES. Então, Aloysio Mercadante é uma figura muito importante, muito estratégica no atual governo. É o cara que é o dono da chave do cofre. Então o BNDES tem muito dinheiro aí para financiar, para principalmente os projetos do governo, por isso que ele está sendo aí acompanhado pelo presidente Lula e pelos ministérios. Inclusive foi dito que serão apoiados aí projetos, principalmente que tiverem pegada socioambiental e projetos que tenham aquela pegada de igualdade social e de gênero, ou seja, as pequenas e médias empresas que estão interessadas em buscar recursos do BNDES terão prioridade aqueles projetos que têm essa pegada aí mais social, porque esse é o mote do novo governo. O que foi prometido hoje pelo novo presidente, Aloysio Mercadante, é que ele vai dar prioridade, vai dar muito mais abertura para as pequenas e médias empresas do país. Agora, por outro lado, Karine, teve a questão polêmica aí, a fala do presidente Lula em 2 pontos, né? Uma criticando aí o Banco Central, né, a taxa de juros, que atualmente está em 13,75. Então ele fez uma crítica muito grande à política do Banco Central. O Banco Central não é mais uma instituição gerida pelo governo federal e ela é independente do presidente da República, ou seja, para o presidente sair não depende mais da decisão do presidente da República, então a política dele precisa, ele faz o que o ex-presidente fazia, né? Ficava criticando. Então, Karine, agora o presidente fez uma crítica à questão da taxa de juros, que ele considera que esmaga a sociedade, e tem também a questão que ele falou sobre culpando o Bolsonaro
de que a culpa do calote de Cuba e Venezuela é de Bolsonaro, porque Bolsonaro não teria corrido atrás das dívidas de Cuba e de Venezuela para culpar o PT. Então, chega a ser engraçado, né, Karine? Porque um fica culpando o outro, fica aquele jogo de empurra-empurra. Então, afinal, quem não correu atrás do quê e por que Cuba e Venezuela se beneficiaram desse calote? Mas o fato é que o Tribunal de Contas, na gestão passada, correu atrás, recuperou uma parte do dinheiro e agora, mas ainda tem muito dinheiro a ser resgatado, né? E agora um fica jogando para o outro essa questão. Então, hoje foi o dia polêmico, falas polêmicas, e hoje é um projeto estratégico. O BNDES agora vai fazer parte da política de financiamento de projetos do governo federal. Eu volto com vocês, Karine, Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Só lembrando, então, que hoje, na posse do ex-ministro Aloysio Mercadante, hoje lá na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico no Rio de Janeiro, estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Dilma Rousseff e a irmã de Marielle Franco, Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial. Obrigada pela informações. E só um detalhe, Karine, a gente sempre fala aquele complemento do mercado financeiro, né? Sim. Como é que ele reagiu? O mercado reagiu mal, o dólar baixou, claro, ele fechou na casa de R$ 5,20 e também só que o mercado financeiro ele reagiu um pouquinho mal, 1% a menos de resultado no fim dessa tarde, mas foram resultados negativos. Agora sim, volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, Cadu. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, Até amanhã. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o Amazonas deve registrar 5.450 novos casos de câncer este ano ainda. O número é 3,8% maior que a última estimativa, que previa 5.250 casos. E para os homens, os tipos mais incidentes serão próstata em primeiro lugar, com estômago em segundo e traqueia e brônquios e pulmões em seguida. Já para as mulheres, o câncer de colo de útero, câncer de mama e o câncer de pele são os que disparam nesse ranking aí da lista. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. O Amazonas deve registrar 5.450 novos casos de câncer em 2023, segundo um levantamento do Instituto Nacional do Câncer. A estimativa do órgão é que os tipos mais comuns da doença entre os amazonenses neste ano seja o câncer de útero nas mulheres, com mais de 610 casos, próstata nos homens, com 570 casos e mama, com 500 casos. Neste domingo foi celebrado o Dia Nacional da Mamografia, criado com o objetivo de chamar a atenção para a importância do exame na detecção de alterações nas mamas. A mamografia é uma radiografia rápida e segura, que pode ser realizada a partir dos 50 anos de idade. Além disso, o exame deve ser repetido anualmente ou a cada 2 anos, dependendo das recomendações do seu médico. A mastologista Lilian Guimarães explica que por meio do exame é possível detectar pequenas lesões na mama antes mesmo que a paciente apresente sintomas, o que eleva de forma significativa as chances de cura de doenças como o câncer. Ela é um exame de alta importância na mastologia e na vida da mulher. Se a gente pensar que o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres em todo o planeta, né? A mamografia é o exame que vai conseguir gerar um impacto na diminuição dessa mortalidade. O objetivo do rastrear é quando a gente procura uma doença que a paciente ainda não sinta. Então, antes de ter sintoma, a mamografia já seria capaz de tentar enxergar lesões pequenas e dar uma chance de cura muito grande, né? Então, a mamografia, ela entra como rastreamento em mulheres que ainda nem sentem nada ou em mulheres que já tenham nódulos palpáveis. Hábitos saudáveis como não fumar, evitar bebidas alcoólicas, comer frutas, legumes, verduras, cereais integrais,
feijões e não ingerir carnes processadas, além de manter o peso corporal em dia e praticar atividades físicas regularmente e evitar exposição ao sol após as 10 da manhã, são alguns fatores que fazem a diferença na nossa saúde. Fazer exames preventivos como Papa Nicolau e mamografia para as mulheres e o toque retal para os homens, além das vacinas contra o HPV para os meninos e meninas de 9 a 14 anos e contra a hepatite B, também são muito importantes para a prevenção do câncer. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6 horas e 40 minutos, e o Polo Industrial de Manaus registrou faturamento de 161,5 bilhões no período de janeiro a novembro de 2022. O valor representa um aumento de 7,97% na comparação com o mesmo resultado do ano passado, 2021, que foi de 149.057 bilhões de reais. Mais informações com o repórter André Meirelles. Nos 11 primeiros meses de 2022, as exportações do PIN totalizaram 534 milhões e 820 dólares, representando um incremento de 27,71% na comparação com as vendas externas no mesmo intervalo de 2021, que registrou mais de 418 milhões de dólares. Em dólar, o faturamento do PIN até novembro foi mais de 31 bilhões, indicando crescimento de 13,55%, sendo o mesmo no período de 2021, com fechamento de mais de 27 bilhões de dólares. Em relação à mão de obra, o PIN registrou em novembro o total de 114.046 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados. O indicador representa o segundo melhor resultado mensal de empregabilidade do PIN em 2022 e um aumento de 3,9% ante novembro de 2021, representando 109.761 trabalhadores. Com os resultados apurados até novembro, a média mensal de empregos do PIN em 2022 foi de 109.807 trabalhadores. Isso representa um crescimento de 4,3% média mensal de igual período de 2021, com 105.550 trabalhadores. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, depois do Legislativo Estadual, foi a vez do Legislativo Municipal retornar aos trabalhos. A abertura das atividades na Câmara dos Vereadores de Manaus, hoje pela manhã, também marcou a leitura da mensagem anual e do plano de metas do prefeito de Manaus, Davi Almeida. E o prefeito, Carlão, aproveitou para anunciar novos concursos públicos e disse que vai chamar os aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Os 41 vereadores de Manaus retornaram ao trabalho nesta segunda-feira para a 18ª legislatura do biênio 2023-2024. A cerimônia de abertura dos trabalhos contou com a presença de diversas autoridades, como o vice-governador Tadeu de Souza, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Na ocasião, Davi Almeida fez a leitura de sua mensagem anual e do plano de metas para 2023. Um dos destaques foi a distribuição tributária. E essa distribuição tributária, vereador Jander, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser reconsiderada. E agora nós estamos diante da discussão da reforma tributária e que ainda pensam, vereador Samuel, vereador Peixoto, em mexer no maior de todos os impostos municipais, vereador Alan, que é o ISS. Então, para que vocês vejam, se a pessoa vive na cidade, mora na cidade, e nas cidades são arrecadados os impostos, essa distribuição tributária, ela precisa ser revista sim, mas para melhorar as arrecadações dos municípios. Na galeria da Casa Legislativa de Manaus, faixas cobravam da Prefeitura a convocação de aprovados em concurso público na saúde do município. Davi Almeida garantiu que os aprovados serão chamados em breve. Nós já colocamos aí o cronograma de chamamento de mais 650 servidores agora que serão incorporados. Vejam bem, as pessoas que foram aprovadas no concurso da saúde, elas vão se incorporar a uma equipe comandada pela doutora Chádia, que é a melhor equipe de saúde básica do Brasil.
Vejam os desafios. Quando assumi como prefeito, nós assumimos aqui nessa Câmara para uma plateia restrita aos vereadores diante daquela que foi a maior crise sanitária da história do mundo. Na ocasião, o prefeito anunciou também o concurso da Guarda Municipal e da Secretaria de Educação do município. Assim como na Casa Legislativa do Estado, que é praticamente 100% da base do governo, a Câmara Municipal de Manaus também está fechada com o prefeito Davi Almeida, embora entre si os vereadores estejam divididos ainda por causa da disputa para a presidência da Câmara dos Vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores de Manaus, Caio André, porém, garantiu que o fato de a casa ser da base aliada do prefeito permanecerá autônoma para fiscalizar o executivo municipal. Eu tenho certeza que o prefeito habilidoso como é, tem uma base consolidada aqui na casa, que nós iremos fazer o que for melhor para a cidade de Manaus, que é o que a prefeitura, através do executivo, tem tentado fazer. Não teremos qualquer problema nesse sentido. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 45 minutos, você no melhor Mix do Brasil e os destaques no 18 horas. Daqui a pouquinho você confere. Hoje, dia 6 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional da Internet Segura, hein? Nós vamos conferir dicas para evitar que você caia em golpes. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. 2 bares foram interditados e uma festa foi encerrada entre a noite do sábado e a madrugada desta segunda-feira por agentes da Central Integrada de Fiscalização. 18 postos de combustíveis também foram fiscalizados. E essas atividades fazem parte da Operação Carnaval na Floresta. A ação é feita por equipes das áreas de segurança, saúde, transporte social neste período de carnaval. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Central Integrada de Fiscalização da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas encerrou uma festa, interditou 2 bares e esteve em 18 postos de combustíveis nas zonas norte, oeste e leste aqui da capital. O objetivo da CIF é fiscalizar casos de perturbação da ordem em estabelecimentos que usam os paredões de som. Segundo o secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas, o capitão Diego Magalhães, coordenador da ação neste domingo, a atividade preventiva tem o intuito de garantir que as legislações relacionadas ao excesso de som alto e ao cumprimento de exigências associadas aos estabelecimentos sejam cumpridas. Estamos mais uma vez aí na noite do final de semana fiscalizando os postos de combustíveis, os locais de aglomeração para inibir a prática do uso de paredão, dessa forma levando a paz aí ao cidadão e diminuindo as ocorrências de poluição sonora e demais crimes que têm o envolvimento de carros. No sábado, a Central Integrada de Fiscalização encerrou uma festa e interditou 2 bares. Já no domingo, a CIF esteve em 18 postos de combustíveis em bairros das zonas norte, oeste e leste da capital, sem registro de ocorrências. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e começou neste fim de semana aqui em Manaus uma campanha de conscientização voltada para os motoristas sobre os perigos da bebida alcoólica nesse período de carnaval, hein, Karime? Carlão, a ação é do Detran Amazonas e integra aí as atividades de reforço nas áreas de segurança e do carnaval na floresta. Vamos acompanhar os detalhes agora com André Meirelles. A primeira ação, que contou com a participação da equipe Educação para o Trânsito do Detran, teve início no Esquenta no Bloco do Vieira Alves, que seguiu para a Praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado, no Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus. Conforme destaca a gerente de Educação para o Trânsito, Mitsa Brasil, a vistoria é feita em blocos de carnaval de ruas e em bares. Nós fazemos visitas em blocos e bandas, em bares, para entregar o nosso material educativo, fazer a recomendação para que as pessoas que forem dirigir não bebam, que a gente tenha um carnaval de paz, de alegria e tenha um cuidado com a sua vida, com a vida de todos na rua, para que a gente não tenha acidentes com vítimas fatais. A ação visita ainda escolas de samba do Grupo Especial e blocos de carnaval. Além disso, são promovidas abordagens educativas nos principais pontos de trânsito da cidade. O servidor público Elias Leal, de 47 anos, que está aproveitando o período carnavalesco, ressalta a importância de ações orientativas para evitar acidentes.
Essa campanha é muito importante para os motoristas se conscientizarem. Quem vai beber, deixar o carro com a sua companheira, ou pega um Uber, um aplicativo, qualquer. Mas não vá dirigir, porque além de você causar um acidente, você vai sair no prejuízo. Outras próximas visitas serão feitas nas escolas de samba nesta semana. Entre 11 e 21 de fevereiro, as ações ocorrem nas próximas bandas que ainda vão se apresentar em Manaus. E no período de 13 a 17 de fevereiro, a conscientização ocorrerá em diversas vias de Manaus. André Meireles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 49 minutos, conferindo o tempo e temperatura para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 78% e 99%. Olha só, mulheres lideram a criação e gestão de lojas virtuais. Cerca de 60% das pequenas e médias empresas do comércio online brasileiro são administradas aí por elas, mulheres. É o que revela aí uma pesquisa elaborada pela plataforma de e-commerce Nuben Shop, a partir da base de lojistas da empresa, hein, Karime? Pois é, Carlão. O levantamento concluiu que 67% das empreendedoras entrevistadas se dedicam exclusivamente ao negócio digital. O principal motivo para a maioria delas para abrir o próprio negócio e tal é conseguir um aumento na renda mensal. Logo depois é ter mais tempo para se dedicar a atividades pessoais. Agora 6 horas e 51 minutos. Chegou a hora da gente falar sobre a política local, sobre os bastidores da política amazonense, com ela, Cíntia Blink. Muito boa noite, menina. Tudo bem? Segundou, né, Cíntia? Vamos lá, os vereadores retomaram aí os trabalhos e, como manda o ritual, o prefeito Davi Almeida anunciou que pretende colocar em prática na cidade de Manaus este ano de 2023. Cíntia, conta pra gente quais são os planos do prefeito para Manaus este ano. Boa noite. Boa noite, Karime, Carlão e todo mundo que tá ligado aqui com a gente na 100.7. Pois é, os vereadores agora retornaram, a gente acompanhou semana passada os deputados estaduais, dessa vez os vereadores chegam aí também, acabou folga, acabou férias, e a gente tem a estreia do vereador Caio André como presidente da Câmara Municipal de Manaus, ele tá aí presidindo pela primeira vez. Davi Almeida, como manda aí o ritual, né? Ele lê a leitura da mensagem anual, só que ele quebra o protocolo. Na verdade, ele não fez leitura de nada. Realmente, a leitura da mensagem anual, ela é gigantesca, assim, ela é um bloco e aí são horas ali. Mas o Davi Almeida falou, vou poupá-los disso e vou aqui no improviso. Então, o prefeito, ele fez alguns anúncios sem fazer exatamente a leitura. Por exemplo, ele falou do concurso público, que disse que logo no primeiro semestre, vai sair o edital do concurso para Guarda Municipal e promete que vem aí também um concurso da Secretaria de Educação Municipal. Então, diz que o edital deve sair logo no primeiro semestre. Quem está interessado, quem está de olho, pode ficar acompanhando isso. Ele também falou que vai ter uma doação da Prefeitura de Manaus de maquinário para empreendedores. E aqui a gente está falando de autônomos, de microempresários, de pequenos empresários, né? Ele não deu nenhum detalhe exatamente de como a pessoa vai fazer para conseguir essa doação, mas aí eu acredito que a gente vai saber disso ao longo do ano. Outro programa que ele falou que vai lançar é o Manaus Esportiva, que também a gente vai conhecer aí melhor enquanto o ano correr. Coisas curiosas do discurso que veio aí no improviso. Ele citou o ex-prefeito Arthur Neto. E aí eu preciso lembrar que nós entrevistamos o Arthur Neto, né? Eu trouxe aqui um trecho de uma entrevista com o ex-prefeito e agora ele entra na pauta de novo. Ele disse que nunca falou mal da gestão anterior e disse que ligou para ele ontem para saber como ele está. E ele também elogiou o Arthur Neto, disse que Arthur Neto fez um bom trabalho. E o Davi Almeida, ele cumprimentou todos os vereadores, agradeceu e cumprimentou todos os vereadores. A gente tá falando de muita gente aí, tá? Porque são 41 parlamentares. Nossa. Só que ele esqueceu um, que foi o presidente, Caio André. Poxa. Justamente. Mas foi realmente uma falha, porque a relação entre os dois tá uma dinâmica muito amigável. Eles estão muito bem juntos, pelo menos pelo que a gente pôde ver ali, né, da interação entre os dois.
Karime, Carlão. Cíntia, o que mais você tem aí dos bastidores dessa volta aí aos trabalhos dos vereadores aqui de Manaus, aí da Câmara Municipal? Você sempre quer saber os bastidores, né, Carlão? Os detalhes. Eu já adiantei que foi essa dinâmica entre Caio André, presidente da Câmara, vereador Caio André, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora, o que eu posso te falar é que de dezembro para agora, ou seja, pouquíssimo tempo, a gente vê uma mudança gigante na Câmara, que é... Em dezembro, a gente viu uma casa super dividida, muito mesmo. Era time Caio André de um lado, time Elan Alencar do outro. Dessa vez, agora, tá todo mundo unido novamente, como se nada tivesse acontecido. A gente tem aí um prefeito de Manaus muito próximo do atual presidente. Nós temos aí também um vereador, Marcelo Serafim, que era líder do prefeito até pouco tempo, e que fez críticas, né? Porque chegou a não concordar com o prefeito ali em algum momento e por isso entregou o cargo. Agora já numa dinâmica também de muita amizade, de muito, enfim, ali muita harmonia entre ele e o prefeito. Por isso que eu digo, gente, não compra briga de político, não. Não torce. Não trata como futebol, que você não vai ganhar. E uma coisa curiosa é que a relação entre o prefeito Davi Almeida e o vereador Davi Reis, que era o presidente da casa até outro dia, essa aí esfriou muito. O Davi Reis está ali aquele sujeito totalmente esquecido do churrasco, não só pelo prefeito, mas pelos outros vereadores. Tá avulso. Totalmente rei morto, rei posto, sabe? Limado. É isso, Karime, Carlão. Bom, e você conseguiu apurar também, o Blink, que o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele pode sair do Avante? A gente já sabe aí quais são os partidos que ele anda namorando, Cíntia? Anda namorando, sim. Ele nega, né? Ele falou que não quer sair do Avante, mas o vice-prefeito, o próprio Marcos Rota, contou tudo pra gente. Contou tudo pra imprensa. O que acontece? Apesar da gente estar em fevereiro de 2023, a eleição que acontece só em 2024, ela já acontece. Ela já tem uma preparação para isso. E aí o que a gente vê? O Davi Almeida está escolhendo um partido, porque isso sim é importante em tempo de eleição. A gente está falando aqui de tempo de televisão, de tempo de dinheiro, de tudo isso que importa. Então, essa escolha, ela norteia muita coisa. De acordo com o vice, ele está namorando aí União Brasil, o Partido Progressista, que é do próprio Marcos Rota, e o Avante mesmo, em permanecer no Avante. Existe uma possibilidade, aí é uma conversa em Brasília, desses três partidos se unirem em uma federação. Então não teria por que ele escolher, mas a gente tem que continuar acompanhando para saber o que vai rolar daí, qual que vai ser o que ele vai escolher. Tá certo. Valeu. Então, muitíssimo obrigada pelas informações. Cíntia Blink, boa noite. Obrigada, volta amanhã. Tchau, tchau. 6h57. Olha só, nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional da Internet Segura, ou Safer Internet Day, como é chamado originalmente no inglês, Karine. Então, Carlão, o Dia da Internet Segura é uma data 100% focada na conscientização do assunto que precisa ser discutido, ainda mais nesse contexto dos últimos anos, quando o uso da internet aumentou, né, gente? A gente praticamente hoje faz tudo pelo celular, usando a internet, via internet. Bom, e esse aumento acabou tornando o ambiente online mais perigoso, é claro. Os golpes cibernéticos estão aí, invasão à privacidade e fraudes financeiras. São alguns dos crimes aí cometidos no mundo digital, Carlão. Karime, o repórter Rodrigo Soares conversou com o delegado titular da especializada em crimes cibernéticos, o delegado Antônio Rondoni, que traz algumas dicas para evitar que a gente caia em golpes no Dia Mundial Virtual. Celebrado no Brasil desde o ano de 2009, o Dia Internacional da Internet Segura mobiliza o uso consciente de computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos, estimulando a proteção de informações pessoais. Para contribuir com os cuidados essenciais na web, é preciso ficar atento aos golpes financeiros mais frequentes no ambiente virtual. Uma pesquisa realizada pelo Serasa revela que 40% dos entrevistados já foram vítimas de fraudes financeiras. Pelo menos 15% dessas vítimas contam que os golpes ocorreram a partir da compra e venda de produtos em sites ou redes sociais, como explica Aline Sanches, gerente do Serasa Premium.
É muito importante evitar utilizar os seus logins sociais para cadastros em outros sites. Então é aquela liberação que a gente dá para utilizar a nossa rede social como forma de cadastro em outro site. A gente acaba dando a esse site a liberdade para que ele utilize mais informações do que ele precisa e tenha acesso às nossas informações das redes sociais. Evitar permitir acesso à localização ou à lista de contatos quando você acessa aplicativos. E também sempre que você for fazer alguma transação, preencher algum formulário de cadastro, seja dentro de algum site, confirma se trata de um site seguro. Verificar a segurança e autenticidade dos sites de navegação também é uma dica importante para evitar cair em golpes, já que o crime do furto de dados pessoais pode começar em uma promoção tentadora que remete a uma tela falsa. Em caso de golpe no ambiente virtual, a vítima pode ir até a delegacia mais próxima para registrar um boletim de ocorrência ou formalizar a denúncia por meio do site delegaciavirtual.am.gov.br, como explica o delegado titular da especializada em crimes cibernéticos, Antônio Rondon. Primeiro passo, você registrar a ocorrência. Você pode fazer o registro pela delegacia virtual da Polícia Civil ou então em qualquer delegacia mais perto da sua residência. Sendo o crime relacionado a crimes cibernéticos, será transferido para a nossa especializada, principalmente quando envolver prejuízos acima de R$10 mil. Se desconfiou, pare, repense, analise todos os dados. Se a luzinha vermelha acendeu, pare um pouco e desista desse negócio. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Suframa informou hoje que o Polo Industrial de Manaus teve faturamento de 161 bilhões e 500 milhões de reais de janeiro a novembro de 2022. O crescimento foi de 7,97% na comparação com o igual período de 2021. E mais, faturamento já representa um novo recorde do Polo Industrial de Manaus. Quando incluir o mês de dezembro, o Polo deve alcançar 170 bilhões de reais de faturamento em 2023, segundo as previsões da Suframa. Os números bastante positivos poderão ser usados, inclusive, como argumentos a favor da Zona Franca na reforma tributária. Ainda mais se for destacado que as indústrias incentivadas de Manaus geraram mais de 114 mil empregos. E ainda, mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais em ICMS recolhidos no ano passado. Agora 6:71. 18 horas. Karime, finalizando, hein? Boa noite, Carlão. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Continue bem. Continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.